no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. A partir de agora você começa a assistir uma programação aqui na TV Star News, canal 23. E este programa é um programa do Ministério Fonte de Vida. E nós vamos, neste momento, trazer uma palavra para você que possa alegrar o seu coração, que possa dar um direcionamento, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, que deve agradar, né, o seu coração, a sua expectativa, porque vamos falar sobre um homem que orou e mudou a circunstância da sua vida. Quem sabe não é isso que você está precisando neste momento? Uma oração, né, estar aos pés do Senhor, uma oração que mude a circunstância da sua vida, da sua saúde, do seu direcionamento familiar, da sua comunhão com as pessoas. Eu não sei, mas eu quero dizer que a oração, ela tem efeito, um efeito sobrenatural. E você pode alcançar a tua graça, como este homem. Nós estamos falando de um rei chamado Ezequias. Aqui no capítulo 20 de 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura e você vai ver comigo o que aconteceu com este rei. Agora, eu quero dizer para você, este rei era um homem reto, viveu de uma forma reta diante de Deus, ele restabeleceu o culto na sua época, no seu reinado, o culto verdadeiro a Deus. Ele foi um homem que guardou os mandamentos. Então, você já pode perceber que a oração tem efeito, mas nós devemos buscar de uma forma correta o nosso Deus em oração. Então, aqui nós vemos uma situação muito diferente biblicamente. E eu quero ler para você. Diz assim o texto da palavra. Naqueles dias, Ezequias, que é o nome desse rei, adoeceu. E ele estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele. E lhe disse, assim diz o Senhor, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Bom, eu quero comentar este versículo, primeiramente. Você imagina um profeta chegando na sua casa, batendo palmas, batendo na porta, e dizendo, olha Maria, olha José, Cristina, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. E ele disse para você o seguinte, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Amados, eu creio que nenhum de nós receberíamos uma notícia dessa com tranquilidade. Nenhum de nós gostaríamos de receber uma notícia dessa através da boca do profeta, mesmo que nós estivéssemos até adoentados, como diz aqui, né? Ezequias estava adoentado, né? Estava doente e perto da sua morte. E aquele profeta, então, vai confirmar da parte de Deus. Olha, Ezequias,
põe mesmo a tua casa em ordem, o que você tiver que fazer, faça, o que você tiver que providenciar, coloque todas as coisas no lugar, né? Providencie todas as suas necessidades da sua casa, porque você vai morrer. Você vai morrer, Ezequias. Então era essa a notícia dada pelo profeta Isaías. Mas nós vemos aqui uma reação de Ezequias que muitos de nós não teríamos. Talvez ao receber uma notícia dessa, ficaríamos tristes, amuados, chorosos e virássemos para Isaías e disséssemos: olha, eu não tenho mais jeito, olha, não tem mais, então não tem mais recurso para mim, eu não tenho como me restabelecer, como ficar, porque o Senhor está dizendo que eu vou morrer. Mas não foi essa a atitude de Ezequias. Nós vemos aqui no versículo 2 que Ezequias virou o rosto para a parede e fez uma oração ao Senhor. E é esta oração que eu quero agora trazer para você. Uma oração que mudou a circunstância. Uma oração que mudou a vida de Ezequias. Uma oração que mudou aquele momento tão difícil que ele estava passando. E ele então orou da seguinte forma: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Eu acho que vou ler de novo para você gravar a oração de Ezequias. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração. E eu fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias então chorou muitíssimo. Amados, é uma reação que nós não vemos todos os dias na vida do cristão, na vida daquele que tem esperança, mas nós vimos na vida de Ezequias. E é interessante porque somente da parte de alguém que reconhece a soberania de Deus. Ezequias era um homem que reconhecia a soberania de Deus. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia que ele poderia se voltar para este soberano Deus e confessar a sua fraqueza. Dizer para ele como ele estava, abrir o seu coração. Dizer da sua tristeza de não poder viver ainda mais para poder estar diante desse Deus, servindo no seu reinado, na sua casa, né? Então, este rei tem uma atitude muito interessante. Nós vamos analisar 4 atitudes deste rei. A primeira delas, por que será, né? Nós vamos ver por que Deus mudou os planos para a vida de Ezequias. Por quê? Porque, veja bem, o versículo 4 diz assim: não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração, ouvi a tua oração, Ezequias, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentou Deus aos dias de Ezequias 15 anos. Deus deu uma resposta através do próprio profeta. O profeta entra diante de Ezequias e diz: olha, Deus manda dizer que você vai morrer. Sai daquele lugar, né, do palácio do rei e vai embora. Quando chega no pátio, Deus fala com Isaías novamente, com o profeta, e diz: volta lá, diga para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos.
que eu vou curá-lo. Então, nós queremos saber por que é que Deus mudou os seus planos. Como foi? Por que é? Será que essa oração trouxe a Deus aquela vontade de dizer para Ezequias: olha, Ezequias, eu tenho visto quem você é diante de mim. Eu reconheço que tu és fiel, que tu és íntegro, porque Ezequias disse: eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com integridade, e eu tenho feito o que é reto diante do Senhor. Olha a ousadia, olha a forma como Ezequias chegou diante de Deus. E nós vimos então, eu quero ver juntamente com você, 4 coisas que moveram o coração de Deus através desta oração. Em primeiro lugar, foi que Ezequias orou com fé. Ele tinha fé. Amados, o que é fé? Fé é a certeza daquilo que nós não vimos ainda, mas que sabemos que pode ser realizado. Ezequias não tinha visto a sua cura, mas sabia que Deus poderia curá-lo. Deus poderia curá-lo. Ezequias orou com fé. Ele não se curvava diante de outros deuses. Ele rompeu os seus costumes mundanos. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele guardou os mandamentos. Ele restabeleceu o culto ao Senhor, Deus verdadeiro. Então, por que é que ele agia desta forma? Porque ele tinha fé. A sua fé estava centrada em Deus. A sua fé estava centrada no Criador, naquele que poderia salvá-lo, libertá-lo e curá-lo. Amados, quando nós queremos algo de Deus, nós precisamos centralizar a nossa fé. Porque muitas vezes as pessoas, eu tenho fé em Deus, mas busca outros recursos. Busca na feitiçaria, busca na benzeção, busca nas outras formas de crer. Mas se você tem uma fé centrada em Deus, em Jesus, você vai buscar nele. Você vai buscar no centro da sua vontade. E assim agiu Ezequias. Ezequias buscou em Deus. A sua fé estava em Deus. Bom, vamos ver o que mais que move ou que moveu o coração de Deus. Ezequias orou com humildade. É outra coisa que nós devemos analisar na nossa vida. Será que quando entramos diante da presença de Deus, estamos orgulhosos? Nós podemos tudo, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu posso, todas as coisas, mas nós não, nós devemos dizer que Deus pode todas as coisas, porque eu só posso naquele que me fortalece, Então, naquele momento, Ezequias podia passar aquela enfermidade com tranquilidade, porque ele tinha fé e ele podia recorrer a Deus com fé e com humildade. E a humildade é uma das riquezas espirituais. E foi dessa forma que Ezequias entrou na presença de Deus. Ele sabia que poderia esperar no Senhor. Ele aprendeu que deveria se ajustar à vontade de Deus. E ele sabia que a sua saúde física dependia totalmente do Senhor. Será que nós temos a humildade de nos colocarmos totalmente na dependência de Deus quando estamos enfermos? Ou quando estamos necessitados de qualquer outra coisa na nossa vida? Será que quando precisamos de uma provisão, seja ela física, emocional, espiritual, material, financeira, um trabalho, nós nos colocamos totalmente na dependência de Deus, para que a nossa oração mova o coração de Deus e mude a nossa história?
Nós vemos aqui uma oração que mudou a história de um rei. Mudou a história de Ezequias. Isaías chega ali e diz, olha, você vai morrer. E depois de alguns instantes volta e diz, você vai viver. Porque Deus quer acrescentar à sua vida mais 15 anos. Então, olha a intimidade, olha a dependência, olha o mover, olha a unção, né, poderosa de Deus sobre aqueles que têm fé, que são humildes de coração, que reconhecem que Deus pode todas as coisas. Naquele que nos fortalece, nós também podemos orar da mesma forma, buscar da mesma forma, nos inteirar de como funciona o reino de Deus, a vontade de Deus, quando nós temos fé e humildade para isso. O nosso Criador, Ele pode renovar, né, os nossos órgãos, as nossas células. Ele acreditou nisso. Ezequias acreditou que Deus poderia curá-lo, né? Então, nós também podemos acreditar, podemos ser humildes diante do Senhor, reconhecendo que precisamos do seu poder. A humildade e a fé podem mudar o propósito de Deus para a vida do ser humano. Bom, mas eu disse 4 coisas, e nós vimos 2, fé e humildade. Qual é a terceira coisa que nós vemos nesta oração? Ezequias fez confissão diante de Deus. Aí você pode me perguntar, mas ele estava confessando pecados? Não, ele estava dizendo para Deus do mais íntimo do seu coração como tinha sido a vida dele diante do Senhor. Ele estava colocando o seu coração diante de Deus, revelando os seus segredos, né? Aquilo que ia no seu pensamento, nos seus sentimentos, expressando palavras. Quando ele disse assim para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade. Lembra como eu agia? Lembra como eu agi diante de ti com fidelidade? Eu fui íntegro, Senhor, em todas as coisas, nos projetos do reino, né? No meu reinado, Senhor, eu procurei agradar o seu coração, eu fiz aquilo que era reto, eu me tornei um homem reto. Então, a sua palavra, ela veio confessar diante de Deus coisas boas a seu respeito. Como ele tinha vivido diante do Senhor, ele abre o seu coração, ele conta, né? Deus já sabia, mas ele expõe diante de Deus, através da palavra, a sua vida, né? Ele se torna transparente, ele se torna limpo diante de Deus pelas suas atitudes corretas, pela sua retidão. E nós devemos chegar diante de Deus desta forma. Quando nós chegamos diante de Deus dizendo, Senhor, eu tenho te buscado de todo o coração. Senhor, olha, eu quero te agradar. Senhor, mostra para mim o que eu devo fazer ainda, né? Eu tenho procurado viver uma vida digna, reta. Eu tenho procurado me apartar do pecado, da injustiça. Será que podemos dizer isso como Isaías disse, diante do Senhor? Então, amados, está aqui mais um motivo, né, pelo qual Ezequias teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. Quando nós abrimos o nosso coração em palavras, Deus vai ouvir, né, a nossa oração. Se você quer que Deus saiba o que vai no seu coração, né, pelas palavras da sua boca, então expresse ao Senhor o seu desejo, o desejo de viver como Ezequias queria viver mais para desenvolver os planos de Deus nesta terra, viver mais para estar em comunhão com a família, viver mais para estar trabalhando mais para o reino, pregando a palavra, né? Exercendo
o ide do Senhor Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura, como Ezequias foi um exemplo para o reino. Como Ezequias foi um exemplo para o seu reinado. A Bíblia diz que não houve um outro rei como Ezequias. Olha só, eu vou ler aqui no capítulo 18, complementando essa palavra, quem foi o rei Ezequias. Diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Ele está dizendo que as pessoas adoravam esta serpente e ele não queria isso, ele sabia que isso era pecado diante de Deus. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e nem entre os que foram antes dele. A Bíblia está dizendo que não houve ninguém igual, nem antes nem depois. Ele se achegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o verso 7 diz: e o Senhor foi com ele, para onde quer que saísse, ele prosperava. Gente, que coisa tremenda. Como é bom ser fiel, íntegro, reto diante de Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, olha, onde Ezequias ia, para onde ele saía, o Senhor era com ele e o Senhor o prosperava. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E agora nós vamos para o quarto motivo pelo qual Deus mudou a situação de Ezequias através de uma oração. O quarto motivo foi o quebrantamento de Ezequias. Vamos ler novamente o verso 3. Diz assim: Ezequias orou da seguinte forma: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Opa, olha o quebrantamento. Através das lágrimas, através do pranto, nós vemos aqui o coração quebrantado de Ezequias. Nós podemos reconhecer o seu quebrantamento, da mesma forma como Deus reconheceu o quebrantamento de Ezequias. Muitas vezes, através do nosso orgulho, nós não conquistamos as nossas vitórias. Mas através da humildade, do quebrantamento, nós podemos mover o coração de Deus. Ezequias chorou muito. Ezequias estava muito entristecido. Com certeza Ezequias pensava no seu coração: Deus, eu não quero morrer agora. Deus, eu não quero nesse momento abandonar o reino, abandonar a minha família, abandonar este momento nesta terra, onde eu tenho feito e realizado coisas para ti. E nós vemos então Deus vendo, olhando, porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda os corações, que Ele perscruta a nossa alma. E nós vemos Deus aqui sondando, perscrutando o coração de Ezequias, a sua mente, as suas atitudes, vendo tudo aquilo que estava diante dele. E de repente Deus dá uma ordem no reino espiritual: eu quero cura para o meu filho. Deus, de repente, diante daquele quebrantamento, diante da fé, diante da humildade, diante da confissão e diante das lágrimas de Ezequias, do seu quebrantamento, ele muda a sorte de Ezequias. Ele muda, ele traz saúde divina.
Ele diz: você vai viver, você vai ser restaurado. Diga Isaías para Ezequias que ele terá mais 15 anos de vida, que ele terá mais 15 anos diante da minha presença, que ele poderá reinar mais 15 anos. Amados, eu fico assim maravilhada com as coisas de Deus, maravilhada com os propósitos de Deus, e de ver como o ser humano pode ter um acesso a um Deus tão soberano, tão tremendo, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Ele é o Criador, ele tem o controle sobre os céus, sobre a terra, sobre a nossa vida, porque ele nos criou. Ele está aqui agora, ele está aí com você agora. Ele pode sarar a tua alma, ele pode sarar a tua mente, ele pode sarar o teu físico. Clame a Deus, clame ao Senhor. Se você não tem sido reto, diga ao Senhor: eu quero ser reto. Se você não tem sido fiel, íntegro diante de Deus, diga: Deus, me cura, me dê uma oportunidade para demonstrar a fidelidade, a integridade, a retidão, o amor a ti. Peça, porque esta oração pode mudar a tua vida. Esta oração pode mudar o destino da tua vida. A tua história pode mudar. Eu creio nisso. Eu creio naquilo que estou pregando neste momento para você. Quantas e quantas vezes pude orar diante de Deus e ver Deus movendo as suas mãos e alcançando em meu lugar aquela vitória de que eu tanto almejava. E Deus vai à frente, e Deus toma o controle da nossa vida. Através da oração, né? O tema da nossa mensagem hoje é: orar pode mudar tudo. Orar pode mudar toda a circunstância. Orar pode mudar a sua vida. Então creia, meu amado, minha amada, de todo o seu coração. E neste momento eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra tão maravilhosa e por este exemplo, né, na vida de Ezequias, para que nós possamos exercitar na nossa vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, sonda agora o coração desta vida que me ouve. Sonda agora o coração e a alma, Senhor, o espírito, a mente desta pessoa que me assiste, que através desta programação da Star News, canal 23, do Ministério Fonte de Vida, está sendo tocado agora por esta palavra, por esta mensagem poderosa. Ó Deus, que o Senhor possa, através desta oração, que esta vida faz juntamente comigo, ó Deus, mudar a sua vida, mudar a circunstância, curar a sua alma, tirar a sua tristeza, a depressão, a opressão, tirar a sua enfermidade física, em nome de Jesus, Pai. Visita com poder. Toca agora em órgãos que estão sendo atingidos por enfermidades. Muitas vezes enfermidades malignas, mas para ti nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Nós podemos agora exercer a nossa fé e dizer: sejam curados em nome de Jesus. A graça do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa, o seu dia a dia, a sua família, o seu trabalho. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Até o próximo programa. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são
para Ele são todas as coisas, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.